Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André, o Gione, estou aqui com o Dude do interior. Dude do interior. Rolou uma identificação, então, com o... Nossa, não tem como aqui, velho. Pra quem não me conhece sabe que eu sou literalmente do interior, né? A gente mora em Santa Catarina, Criciúma, mas... em comparação com São Paulo, é uma cidade bem interior, mas em comparação com a cidade que eu vim, que é tipo Jaguarão, fronteira com o Uruguai, que tem, sei lá, 20 mil habitantes... Mano, isso sim é interior, sabe? Então, me identifiquei demais. Seria o Dude, a Mitsumi do Cúpula Cast, então, cara. Caraca, olha aí, mano. Perfeito. Sensacional. Acho que a cidade dela ainda tem um pouquinho mais de habitantes que a minha. Porque a minha é tipo, pô, 20 mil não é nada, mano. Tem bairros na nossa cidade que tem mais de 20 mil pessoas, então, pô. Cara, sim. Eu acho que teve lugares, ó. Deve ter restaurante que a gente entrou em São Paulo aquela vez que tinha mais de 20 mil pessoas. Exatamente. Sacanagem. Cara, exatamente. O bagulho era bizarro, mano. Mas, bom, gente, estamos aqui hoje pra conversar sobre Skip and Loafer, ou Skip to Loafer, que a gente teve aí na última temporada de abril de 2023, que abril é, meu Deus do céu, é primavera? Acho que é, né? Primavera lá no Japão, aqui era outono. Isso, então foi um dos animes que saíram. E eu e o Dude, a gente sempre gosta de vez em quando sair um episódiozinho assim do Cúpula Cast, onde a gente olha pra uma temporada que acabou de acabar e a gente dá uma refletida, pô, quais animes que a gente viu ali que a gente acredita que faz sentido trazer aqui pro Cúpula Cast, porque nem todo mundo conversou sobre esse anime, nem todo mundo sabe que ele existe, porém a gente assistiu e a gente gostou. E a gente acredita que você, que tá ouvindo, se nunca assistiu, deveria dar sim uma chance. O de hoje vai ser Skip and Loafer. A gente já fez isso algumas vezes, né, Dude? Me ajuda a lembrar. A gente fez isso com a gente trouxe Vivi. Teve um também que a gente comentou num dos últimos casts, que era o nosso queridíssimo Paripi Koumei, que na verdade não saiu em nenhum serviço de streaming. E é um baita anime, se você não assistiu, dê essa chance, porque é algo muito diferente do que a gente costuma ver habitualmente. E, cara, baita anime, Skip and Loafer, acho que foi uma das surpresas da temporada, até porque eu não conhecia o mangá, e também eu achava que aparentava pra mim ser um anime bem clichê, assim como todos os outros, mas ele te surpreende demais, cara, demais mesmo. Nessa pegada a gente falou também recentemente sobre aquele do carinha que é o faz tudo em outro mundo, né? O Saito-san. Teve Sekai Oji-san. Então, cara, tudo bem que Sekai Oji-san já era um pouquinho mais conhecido, né? Netflix e tal, mas enfim. Estamos aqui pra falar de Skip and Loafer, um anime que o Dude já vai passar a fichinha técnica pra vocês, mas eu queria aqui começar o cast com 2 avisos. 3, na verdade. O primeiro é que eu tô evidentemente rouco, talvez eu tussa nesse cast. Eu e o Dude estamos baleado, mas a gente tá aqui. Bem-vindo ao inverno. É isso aí, cara. A gente tá aqui. Na nossa cidade é tipo frio, jaqueta e fogão a lenha, 8 da manhã, e meio-dia tu podia estar na praia, saca? Então tá complicado, velho. Bem-vindo tá a Santa Catarina. A gente tá entre o céu e o inferno, basicamente, né? Porque... Não tem como, cara, tá bem difícil, mas estamos aqui, esse era o primeiro aviso. O segundo aviso é, como esse cast tem a intenção de trazer um anime que você muito provavelmente não assistiu, é um cast sem spoilers, tá? Porém, como Skip and Loafer é basicamente um anime de drama, com slice of life, assim, com uma pitada de romance, não tem muito ali o que a gente poderia estragar da sua experiência. Muito pelo contrário, eu acredito que se você não viu nada ainda, cara, você com certeza vai sair com mais vontade de assistir depois de ouvir aqui a minha opinião e do Dude. Então, basicamente, ouça sem medo. Vai ser um cast livre de spoilers, beleza? Então, esse foi o segundo aviso. E o terceiro aviso, mas também um dos principais, é que a gente tem digamos assim, uma publi pra esse episódio, cara. Então, sim, nós temos aqui a primeira publi do Cúpula Cast. Olha aí. Quem mandou pra gente, então, basicamente quem tá, eu não sei dizer, patrocinando esse episódio, digamos assim, é o pessoal lá do Anime Market, que é um site de venda de produtos relacionados aí de animes, mangás e cultura geek pop num geral, mas é bem focado em cultura japonesa. Então, se acessar o site deles, o link vai estar na descrição aqui, você vai encontrar várias e várias coisas legais.
Pra ser bem sincero, Dude, não tem tanta coisa assim no site. Porém, o que tem, dá pra ver que tem uma qualidadezinha superior à normal. Eu digo isso porque eles enviaram pra gente o busto do Obito, lá do Naruto. Então já deve ter rolado até o nosso unboxing lá no Instagram da Cúpula. Deve ter rolado por lá, se você não viu ainda, dá pra olhar. Então, cara, a qualidade do produto, ela me chamou muito atenção, porque geralmente, assim, com todo respeito, a gente visitou vários eventos de anime já, a gente já visitou várias lojinhas de coisa geek, cara, muitas vezes tem muita coisinha vagabunda nessas lojas, cara, coisinha assim que, cara, você compra e você às vezes se arrepende, sabe? Então, por causa da qualidade do negócio. E não foi o caso aqui com esse booster. Eles enviaram pra gente, dei uma olhadinha no preço no site, achei super justo pra qualidade final da parada, Dude. Cara, muito foda. E uma baita decoração até pra tua estante, porque ele não é aquele figure gigante que ocupa todo o espaço da estante, sabe? Ele é um bustozinho muito fácil de montar, muito bem embalado por sinal, que ele decora com uma sutileza a tua estante, né? Não é nada extravagante. Isso que eu gosto bastante, eu sou mais minimalista. Perfeito, cara, perfeito. É ótimo pra colecionar, porque tem de vários personagens. A gente recebeu o do Obito, mas tinha Tsunade, tinha Naruto, tinha Sasuke, tinha Itachi. Então, os mais populares ali vai ter todos. E, cara, o preço é interessante. O site tá com uma promoção, pelo menos estava no dia da gravação desse episódio. Acho que vai estar ainda a hora que o episódio ir ao ar. Então, vale a pena vocês dar uma passadinha lá, animemarket.com.br. Conhece lá, que foi a nossa primeira publi ali, cara. É muito legal, cara. Link então, na descrição, né? Já vamos meter essa. Perfeito. E se você que tá ouvindo por algum motivo tem também, né, algum portal, alguma coisa assim, loja e tal, cara, entre em contato com a gente no oi@culpatrovão.com.br que a gente pode conversar sobre parcerias desse tipo, porque no final do dia, Dude, esse projeto também tem conta pra pagar, cara. Esse projeto também tem, velho, também tem. E o que a pessoa, Dude, então, que não quer pagar uma publi pra gente, porque o cara não tem nada? O que a pessoa pode fazer, de certa forma, pra ajudar o Cúpula Cash? Então, vamos lá. Cara, você pode tirar um empréstimo no banco. Não, sacanagem. Você pode basicamente ajudar divulgando a Cúpula para seu círculo de amigos, para as pessoas, comentando no Spotify e no YouTube, se inscrevendo no canal, dando like. Então, assim, oportunidade para ajudar a Cúpula é uma coisa que não falta. Então, basicamente, eu diria que hoje, se você quiser apoiar a Cúpula com vontade, com força e não tem um cascalho, basicamente você pode responder as nossas perguntas relâmpagos no Spotify e no YouTube, que nós vamos ler elas no episódio final do mês, que é um episódio onde a gente lê os comentários dos últimos 4, 5 episódios do Cúpula Cast. Então, acessa lá o YouTube e o Spotify e comenta lá e vamos interagir bastante. Excelente. E agora vamos pro episódio, então. Eu me perdi. Fui esmagada pelo horário de pico e passei mal. Onde eu tô? Pra que lado eu vou? Não era esse o plano. Oi. Tá tudo bem com você? Que medo! Não tá mais aqui quem falou? Como eu faço pra chegar na escola? Mitsumi é uma estudante do ensino médio em Tóquio a partir de hoje. Ela veio do interior até Tóquio entrar na escola e, embora seja uma ótima aluna, não tem muita experiência com os colegas porque cresceu em uma área desabitada. Ela também é um pouco desastrada e acha o ensino médio na cidade muito difícil de se acostumar. No entanto, a presença direta e inocente de Mitsumi faz seus colegas felizes sem que ela perceba. Rolou uma identificação tremenda com a Mitsumi na minha visão, por causa que a experiência que eu tive quando eu vim de uma cidade pequena para uma cidade grande é basicamente essa, sabe? Eu acho que quando a gente mora numa cidade pequena, como eu morava, que era Jaguarão, no interior do Rio Grande do Sul, que fazia fronteira com o Uruguai, ela é uma cidade muito de hotel, porque as pessoas vão lá, compram no Uruguai e vão embora para suas cidades, seja capitais ou seja no extremo norte do Rio Grande do Sul ou outro estado do Brasil, né? E essa parada de dificuldade da cidade grande é muito realidade para quem vem de uma pequena, porque a gente está muito acostumado a pouca movimentação, pouca interação com pessoas, né? Então,
quando tu vai pra uma cidade grande e tem essa parada hiperbólica, a gente meio que fica sobrecarregado, cara. A minha tia tinha muito costume de falar pra mim que, cara, tu toma cuidado, senão a metrópole vai te engolir. E eu não tinha entendido essa expressão quando eu era mais novo, sabe? E depois de eu ter ficado mais velho eu entendi, porque a metrópole, ela é muito hiperbólica, ela tem muitas coisas a ser mostradas, muitas interações, muita novidade que tu não tá acostumado a cidade pequena, entendeu? Então, cara, é uma baita identificação, né? É muita informação, né? Sim, muita informação, cara. Tu tá acostumado a comer no mesmo local. Eu quando eu era pequeno, eu comia sempre na mesma lanchonete, né? E quando tu vai pra uma cidade grande, tu tem, sei lá, infinitas opções de lugares, infinitas opções de pessoas. Então, mano, é muita loucura. É que nem quando a gente saiu aqui de Criciúma e foi pra São Paulo, cara. A gente, viu muitas culturas em um espaço, em um período de tempo muito pequeno, sabe? Que aqui na nossa cidade de Criciúma, onde a gente mora, demoraria anos pra gente conseguir ver essa amplitude, sabe? Uhum, bem dizer, nem perto do nível chegará nunca, né? Porque São Paulo é outra parada, né? Imagina o Dudezinho lá saindo lá da cidade natal dele, indo direto pra São Paulo. Acho que ia ter um piripaque, acho, né, cara? Tu ia travar o boneco, certeza, acho. Mano, com certeza. até porque numa cidade pequena tu tem muito mais liberdade pra sair na rua, deixar a porta da tua casa aberta, fazer diversas coisas que tu não faria numa cidade grande, né? Porque tu tá, meio que vivendo muito perigosamente ali, né? Sim, é diferente, cara, é diferente. E essa é a realidade da Mitsumi, né? Que é a nossa protagonista, ela tá vindo dessa cidade interior, ela tem um sonho, uma ambição muito legal. A ideia dela é voltar e ser prefeita da cidade natal dela, pra ela conseguir trazer mais recursos e movimentar e tal. Porque basicamente a escola dela, a escola onde ela estudou, o fundamental ali, ela tinha 4, 5 colegas de classe, era um negócio bem rural mesmo. Então, quando ela chega em Tóquio, eu acho que a primeira coisa que mais me chamou a atenção entrando em Skip and Loafer foi a naturalidade, o quanto eu comprei as interações da Mitsumi com esse ambiente novo, né? Então, a forma como ela encontra um metrô e muita gente, isso sobrecarrega ela, ou a forma como ela tá numa cidade grande. Ou então outros momentos onde ela vai pela primeira vez comer uma comida gostosa que ela só tinha visto na televisão. Então, e tudo isso te convence e é muito gostoso de acompanhar isso desde o episódio 1, 2 já, porque ela é o grande centro da história aqui do Skip and Loafer. A gente tem outros personagens muito bons, a gente vai falar sobre eles, mas desde o momento zero, o carisma dessa personagem, cara, ela te pega de um jeito que, sendo bem sincero, eu não consigo nem botar tanto em palavras assim, saca? Porque eu não sei se é o traço dela, porque o traço dela é diferente, é um traço leve, é um olho, é um traço tão simples que, geralmente, quando a gente vê a sinopse, a gente vê o posterzinho de Skip and Loafer, até o próprio nome, né, meio fofinho e tal, o cara acha que vai encontrar um Aoharuhide. O cara acha que vai encontrar um Orange, uns negócios assim, bem shoujo, só que não. O Skip and Loafer, ele é publicado numa revista seinen, na mesma revista, inclusive, que Vinland Saga é publicado, que Seiju foi publicado, Blue Period, Hoseki no Kuri, então várias obras que você pensa, não faz sentido ter um negócio numa pegada Aoharuhide aqui, né? Não é. E a hora que tu começa a ver, tu percebe que o anime não é sobre aquele romance meloso, aquele lance do deixei a borracha cair e ele me olhou e bolhas aparecem na tela. A hora que tu percebe que não é isso, ele te prende, porque o resto já te convenceu. O carisma é muito legal, os traços são muito legais, então sei lá, é muito difícil pra mim botar em outras palavras, mas o começo é muito gostosinho, sabe? Não sei dizer. Cara, pior que eu fui com as minhas, pré-expectativas desse anime, era muito disso, eu achei que seria mais do mesmo, só que com outros moldes, né? Tu vê que, ele tem um estilo de design bem diferenciado, ele tem umas cores mais pastéis, ele não é tão vibrante, assim, como a maioria dos animes, né? Ele não tem aqueles personagens que tem, por exemplo, em Horimiya, que é o garoto do cabelo verde, o garoto do cabelo roxo, o garoto do cabelo azul, ele não tem essas hipérboles japonesas em animes, né? E o que eu acho interessante desse anime é que, ao mesmo tempo que eu tava olhando os primeiros episódios dele, eu tava assistindo os primeiros episódios de Yamada-kun Level 999, que foi um dos animes de romance também da temporada passada. E no começo, eu
eu admito que eu tava procurando em Skip and Loafer aquilo que eu tava procurando e achando em Yamada-kun, que era tipo aquele romance bem meloso. Eu achava que seria isso, né? E aí, querendo ou não, eu dei mais foco pro Yamada-kun, assistindo semanalmente, e parei de assistir o Skip and Loafer, porque eu pensei, pô, é um anime de romance que tá muito devagarzinho, muito sem sal, né? E depois que eu tava, tipo, quase terminando a temporada do Yamada-kun, eu voltei a assistir o Skip and Loafer, né? Pra dar aquela outra chance. E eu comecei, tipo, eu tinha parado no episódio 2 ou 3 ali, e eu comecei a assistir e eu comecei a perceber que não é sobre essa perspectiva que eu deveria assistir o anime, né? Era uma expectativa muito mais... Eu não sei se realista é a palavra, por causa que eu sinto que os personagens são muito mais vivos do que de costume. Não só pela questão como eles são, de não terem, tipo, cabelo colorido e tudo mais, mas acredito por eles serem estereótipos, tipo assim, tipo, personagens clichês em animes, só que não daquela forma absurdamente exagerada. Tem a garota nerd, tem a garota super bonita, tem a garota sem sal, tem a garota que tipo, quer ser popularzinha, mas eles não são, tipo, estupidamente isso, né? Eles são bem mais humanos, sabe? Exato. Até tu ver eles interagindo entre si. Então eu acho que esse foi um dos detalhes que me fisgou demais. Ele pode trazer esse ar de talvez seja mais um anime de romance, só que ele traz personagens muito mais reais do que o normal, cara. E acho que ele dá uma enganada, né? Ele dá uma enganada. Mas eu acho que isso é que faz o Skip and Loafer ser tão bom, cara. São personagens que tu olha pra esse personagem e tu já pensa, pô, me lembra tal pessoa, sabe? Cara, sim, ele é muito autêntico, velho. Ele é muito autêntico, acho que essa é a palavra. Porque, assim, além daquele sentimento que eu falei antes, de que ele prevalece, a gente tem o sentimento de você sai se sentindo bem dos episódios, sabe? Um anime que te preenche, um anime que você sorri enquanto você assiste. É claro que tem os seus arcos com certos clímax mais pro final, bem entre aspas esse clímax, mas é um anime onde o drama, ele é muito bem construído e dirigido aqui, cara. Eu acho, Dude, que o lance de não terem optado por fazer uma história de comédia aqui, né, onde o gênero, né, seria comédia, que é o que acontece em Horimiya, porque muitas vezes nos animes de romance, mangás de romance, o que eles fazem é, eles criam um grupo de personagens e todos eles realmente têm esse estereótipo, né, cada um vai ter o seu estereótipo. Às vezes a protagonista ou o herói, né, vai ser um ponto pouco fora da curva, mas a maioria vai ter um estereótipo. E quando tem comédia, cara, geralmente as piadas envolvendo aquele personagem é sobre o estereótipo dele. Então, tipo, se é o cara que fala alto, toda piada que é porque ele tá falando alto. Se é o cara que é esportista e adora esporte, toda piada que envolver ele vai ser porque ele é o cara do esporte, sabe? Então não é muito sobre aquele personagem, aquele indivíduo, né? Então por isso que eu vejo Skip and Loafer com esse traço da autenticidade, desde o começo, ele te convence muito bem, porque a gente tem a Mitsumi, até já entrando um pouquinho mais nela, ela é uma personagem que, apesar de sim, ela ter tudo isso da caipira que vem pra cidade grande e ela não sabe as coisas e tal, mas ela é muito resiliente, ela é uma pessoa que ela erra, mas ela não tem medo de errar. Ela erra, ela aprende, ela cai e ela vai atrás. E ela quer fazer o que ela quer fazer. Ela é uma pessoa que ela meio que ilumina o ambiente que ela tá, saca? Ela traz isso. Mas ao mesmo tempo, com o passar da história, a gente vai vendo que ela erra. A gente vai vendo ela conhecendo coisas sobre ela mesma que ela não conhecia. A gente vai vendo ela se relacionando com pessoas que ela nunca havia se relacionado antes, por realmente ser uma cidade que tem mais pessoas diferentes, pessoas com convivências totalmente opostas até a dela. Então, ver ela ter que lidar com esse tipo de situação, já desde o começo da história, mostra como ela é autêntica ao lidar com essas situações. A gente não tá vendo a clássica personagem energética caipira. Não, a gente tá vendo a Mitsumi, porque ela reage de formas muito únicas pras paradas, sabe? Então eu acho isso muito foda. E eu acho que uma coisa que também acrescenta bastante na Mitsumi é que, diferente de muitos outros animes, esse anime ele não tende a puxar as dificuldades que uma garota caipira tem na cidade grande de uma maneira dramática, sabe? Eu acho que tende a encarar de uma maneira muito mais madura que os outros animes que passaram anteriormente.
Porque geralmente a gente sempre vê a garota indefesa que tem os pensamentos de como isso é difícil, eu não vou conseguir e tudo mais. Ou aí chega um personagem que ajuda ela, ou chega isso e ajuda ela, sabe? Eu acho que ela demonstra literalmente o pensamento verdadeiro que tu tem que ter, já que tu tem personagens tão reais na obra, né? Tipo, de pensar pra front, acreditar, ser vulnerável às situações, sabe? Tipo, tem fofoquinha na sala de aula que falaram de ti, ela vai, ela encara, tipo, ela dá a cara a tapa, sabe? Ela não é aquele personagem que se dramatiza, se vitimiza pra depois dar volta por cima com alguma outra coisa, sabe? Ela é um personagem que, mesmo na dificuldade, ela se demonstra ativa nisso, porque, querendo ou não, o sonho dela é ser prefeita da cidade dela. Então, ela tem que ter essa personalidade, ela tem que ter essa cara a tapa de querer resolver os problemas ou não deixar as coisas desentendidas, sabe? Tipo, ela realmente vai pro diálogo, cara. Isso que eu acho tão legal nela, cara. E pra mim também, uma das características principais da personagem que pra mim eu acho que matadora, ela é muito autêntica, ela é muito ela mesma, sabe? Cara, a primeira vista que tu olha pra ela num cartaz, se tu abrir lá o Mind Me List e tu vê o cartaz ali onde tá ela, tu sem assistir nenhum episódio do anime, tu diz que ela parece ser aquela garota indefesa que toda menina pode se identificar porque ela não tem nenhuma característica saltante. Assim, característica saltante. Mas ao mesmo tempo, quando tu começa a olhar, tu para pra perceber que ela é uma pessoa absurdamente autêntica e uma personagem muito superior por causa que tu pode tirar diversos ensinamentos dela, sabe? E eu acredito também que o fato dela de ela ter um visual um pouco clichê em comparação aos outros animes, não ter nada hiperbólico nela, e a gente se surpreender pelas atitudes que ela tem, acho que transforma também esse anime numa parada tão legal. Porque, tipo, tu não dá nada pra ela, mas ela te entrega tudo, sabe? Sim, perfeito, cara. Do anime não ficar te prometendo demais, eu acho que também é um grande acerto aqui da escrita da Misaki, que é a autora, né? É um mangá, inclusive, acho que vale trazer aqui. A Skip and Loafer é um mangá que ainda está em lançamento, ele não é concluído. É muito legal esse acerto de como transmitir o drama da Mitsumi, os receios, as dificuldades, até mesmo os acertos dela e dos outros personagens. Eu acho que a maneira como a história é conduzida é tão pé no chão que, cara, você vai encontrar ainda aqui aquele clássico probleminha de comunicação que tem em todo anime de romance escolar ou drama escolar, vai ter, não, fulaninho falou tal coisa ou deixou de falar, o outro vai lá e assume um monte de besteira na cabeça e se desenrola todo um arco problemático por causa de um probleminha, né, de comunicação, uma coisa que seriam 2 frases, eles tinham resolvido o problema. Então isso até acontece aqui, mas é pouco, mas o mais interessante é que, pra mim, a Misaki, ela sabe escrever muito bem os dramas de um adolescente. Então, as dificuldades de um adolescente. E por não trazer situações muito absurdas, como, por exemplo, sei lá, um Kuzuno Honkai, que a gente teve aqui não muito tempo atrás pra falar, porque a gente falou da autora, né? Uhum. Que, pô, o drama dos personagens principais de Kuzuno Honkai é porque eles estão tendo um romance com os professores. Então tu fica tipo, cara, é um negócio pesado, muito... Velho. Sabe, é um negócio que foge à realidade de 99% das pessoas, vai. Então, eu não falei 100% porque eu sei que tem, né? Mas eu digo assim, é tão meio surreal, vamos colocar assim, não é a palavra certa, mas é tão fora. E no Skip and Loafer não, então é muito fácil você conseguir sentir coisas assistindo Skip and Loafer. Você consegue sentir muito o que a Mitsumi tá sentindo e até os outros personagens. O próprio Shima, que é o protagonista não, né? Mas é o cara ali, o que faria par com ela, digamos assim. Ele tem uma personalidade, a clássica... Eu sou o cara que deveria dizer sim pra tudo, né? Tipo... E ele, de fato, é esse cara que dá sim pra tudo. Porém, esse é o drama, essa é a reflexão do personagem. De que ele se dedica muito pouco pra si mesmo. Então, ele faz muito pelos outros. Até na própria história dele, né, que lance com a mãe dele, que ele fazia teatro e coisa arada. Você tem que assistir pra entender um pouco melhor. Mas o lance existe um motivo pra ele agir como ele age com a Mitsumi, existe um motivo pra ela agir como ela age pra ele, e os dois vão se complementando. Os outros personagens vão aparecendo de maneira orgânica. Por exemplo, a própria... Agora eu esqueci o nome dela, mas acho que é Mika, que é a menina que supostamente gosta do Shima. E a hora que ela vê
o Shima e a Mitsumi sendo amigos, ela começa a ficar com inveja, com ciúmes, e ela começa a falar besteira. Só que é tão legal que o próprio anime deixa claro que ela tá falando essas besteiras, mas é porque ela é uma adolescente, ela tá vacilando, ela tá errando. E ela tá refletindo sobre isso. Então a gente vê vários quadros de reflexão, a gente vê expressões de reflexão na personagem, que inclusive é um mérito aqui do estúdio, eu acho que mandou muito bem. Cara, sei lá, é tudo muito pé no chão, é tudo muito realista, assim. E mesmo eu já estando cansado de romance escolar, eu gostei muito. Eu acho que tu deu um exemplo matador que o da Mika, por causa que a gente tá muito acostumado a ter sempre um terceiro integrante num triângulo amoroso em mangá de romance, que geralmente ele sempre tende a ser muito malvadão ou muito intencionado em fazer alguma coisa, né? Nunca em, tipo, ser mais humano possível e pensar sobre as ações que teve e se transformar numa pessoa melhor, como deve acontecer na vida real, cara. E eu gosto muito dessa correlação que tu falou do Shima com a Mitsumi, que me lembrou muito a Kaguya e o presidente do conselho estudantil em Kaguya-sama, esqueci o nome dele. O Shirogane? O Shirogane, por causa que muitas das vezes em um romance, André, eu acho que isso é normal pra muita gente, eu tendo a gostar do anime, mas muitas das vezes eu acho que não faz sentido um personagem gostar do outro. São poucos os animes que eu digo assim que, pô, aqui faz sentido. Dá match mesmo, por isso que não é tipo assim, pô, ele chegou, deu uma olhada, tipo, olhar de bolhas e, meu Deus, demos match. Tipo assim, a gente tem que comprar esse match, né? Eu acho que, tipo, um dos últimos animes que conseguiu fazer isso é Kaguya-sama, né? Até porque é um anime de comédia, mas ele tem um lado romance bem alto falando nele, né? Tem a fatídica cena que a Kaguya fala, nossa, eu gosto do jeito que ele olha pra trás pra ver se todo mundo tá junto, se não tá ninguém perdido. Tipo, arrepiou tudo aqui agora, bicho. São detalhes sutis que fazem, tipo assim, pô, faz sentido ela gostar dele, sabe? Não é uma parada, tipo, estou gostando apenas, né? E eu acho que o fato da Mitsumi gostar do Shima e aí o Shima começar a ter esse interesse pela Mitsumi faz total sentido pra história, sabe? Mas ainda mais pro Shima, porque eu acho que uma coisa que o Shima viu na Mitsumi e não viu na Mika é a questão que a Mitsumi é uma pessoa totalmente autêntica, sabe? Ela se esforça nos sonhos dela e ela não tem medo das dificuldades e de tudo que tem pela frente, sabe? E geralmente, se tu for parar pra ver, hoje em dia, uma pessoa, obviamente eu não vou dar clareza de 100% aqui, mas tipo assim, muitas das vezes o fato de tu gostar de uma pessoa é o fato dela ser muito autêntica, o fato de ela ser muito ela mesma, sabe? Eu acho que isso é muito real. Não é tipo assim, pô, eu cheguei numa sala, vi uma garota, tipo, nossa, estou apaixonado eternamente. Geralmente tu tende a conhecer a pessoa, entender como é que ela funciona, o jeito que ela lida com a vida e curtir esse estilo e tu acabar começando a gostar dela por virtude disso, né? Além de outros fatos, mas eu acho que pra mim isso aqui nesse anime é matador, sabe? Eu acho que os dois realmente formam um belo casal pela personalidade que eles têm e também pelo jeito que o Shima enxerga a Mitsumi, cara. É fantástico, assim, é literalmente, mano, ele enxerga nela aquilo que ele queria ter e por causa disso ele fica, tipo, muito, pô, como ela brilha, sabe? Como ela é reluzente e eu queria ser assim, sabe? Total, eu tenho duas colocações, a primeira é mais rápida, que a própria abertura do anime é sobre isso, né? Então que eles falam, Mabushku te, um negócio assim, tipo, é como brilha, como é brilhante. Assistindo o anime, você vai perceber que é literalmente a música sobre como o Shima tá olhando pra Mitsumi e como ela tá mudando a vida dele. Porque ele tem um passado, ele tem alguns problemas, ele meio que escolhe conviver com isso e aceitar uma verdade que não é uma verdade, que ele não pode mais ser feliz e que tá tudo bem se ele só fizer o que os outros querem, agradar todo mundo, mas ele não estar feliz, né? Então, quando ele vê ela agindo em prol da própria felicidade dela e sendo autêntica, como o Dude falou, isso vai mudando a cabeça dele ao ponto do personagem realmente ir se transformando ao longo da série. E sobre a paixão, cara, fazia muito tempo que eu não ficava, sei lá, sabe aquelas cenas de confissão, de amor, assim, sabe, mesmo, de alguns animes. Agora, sendo bem sincero, não me veio nenhuma outra cena. Ah, não, me veio uma agora. A Ren de ReZero se confessando pro Subaru. Que, sabe aquela coisa que tu sente, tu assiste aquilo e tu fica, cara, eu acredito nisso. Eu senti isso porque meio que acontece nesse anime, mais ou menos, mas demora pra acontecer. Só que é natural que demore, porque o anime não é sobre isso. O anime não é sobre o romance, o anime não é sobre namoradinhos.
o anime não é shoujo. Ele não que todo shoujo seja isso, né? Mas geralmente ele vai querer trazer essa parada, né? Como uma porção de obras shoujo que a gente tem por aí. Esse anime, ele tá querendo falar muito mais sobre essa autenticidade, falar muito mais sobre amizade, sobre até a própria adolescência em Ser si, você né, cara? mesmo, cara. Isso, exatamente. E como que isso é importante pra você e para suas relações com as pessoas. Eu acho que Skip and Loafer é muito, muito sobre isso. E aí até abrir um parênteses, porque o romance escolar em si, de anime no geral, ele vem perdendo um pouco do brilho pra mim, porque claro, a gente vai ficando mais velho, a gente começa, primeiro, por causa da repetição, né, a gente já viu demais. Tem um checklistzinho de anime de romance, né? Sempre... E vai ficando muito idealizado, uma parada muito, sabe, uma coisa, pô, eu já vi isso várias vezes, eu não tô mais comprando esse lance. E aí quando a gente esbarra em Skip and Loafer, a gente vê uma coisa um pouco mais adulta, saca? Uma coisa mais madura, uma coisa que faz mais sentido, sei lá, sabe? Então, porra, realmente preenche o teu coração, assim, enquanto tu assiste, é um negócio que, cara, seja as cenas de amorzinho, né, de romance, ou seja as cenas de interação dos personagens entre si, cara, muito, muito boas, assim, muito boas mesmo. Cara, então, eu queria dar uma comentadinha rápida aqui. A gente gravou um cast recentemente do Tengoku Daimekyo e eu tinha comentado a respeito que a adaptação, ela realmente foi muito acima do esperado, pelo fato de eu de eu ter achado o anime muito bom, ao mesmo tempo que eu não tinha me tocado a existência do mangá, né? Porque a gente sempre fala que quando vem um anime desse calibre, assim, a gente tende a saber a existência do mangá antes do anime, né? O que não foi o caso do Tengoku Daimekyo. E, cara, eu acho que o Skip and Loafer também foi essa mesma pegada, cara, por causa que eu parei pra ver alguns capítulos do mangá e eu realmente parei pra perceber que tem muitas diferenças de fala do mangá pro anime, né? E eu acredito que ele segue uma pegada Tengoku por causa que ele, além de ter um traço um tanto quanto esquisito, o anime, ele se sobressai muito na questão do estilo de animação e a maneira que é entregue em comparação ao mangá, sabe? Eu acho que eu li ali uns 7, 8 capítulos além do anime e eu parei porque não tava sendo a mesma vibe, sabe? Eu acho que o anime, ele conseguiu te entregar muito mais o sentimento que eu queria naquele momento, sabe? Porque a história é muito boa e eu tava muito, tipo, cara, tô muito ficcionado, eu preciso saber mais dessa história, sabe? Porque, pô, foi um anime de 12 episódios e ele não conclui a história, né? Ele só fecha alguns pontos, mas abre muitos outros. Um bom ponto aí só pro ouvinte. Não acaba em 12 episódios, é bom relembrar. Eu acredito que vai ter segunda temporada, cara, com certeza mesmo. A PA Works, que é o estúdio que fez o anime, eu devo admitir que, mano, uma baita adaptação, cara. Eu acho que, assim, de longe, ele bate em Yamada-kun em questão de animação e de entrega. Porque eu também li o mangá do Yamada-kun e, mano, é muito arroz e feijão a adaptação, sabe? Eu acho que o Skip and Loafer, eles realmente sabiam o potencial que o mangá tinha e eles entregaram, tipo, uma parada muito acima do esperado, sabe? Cara, excelente, velho. Eu concordo plenamente. Eu acho, inclusive, que o que brilha muito aqui em Skip and Loafer é justamente o básico muito bem feitinho, sabe? Então eles pegam as cenas mais simples de interação dos personagens ou de interação com coisas mesmo, né? Então os personagens pegando um livro, pegando um caderno, pegando a mochila, correndo, se cumprimentando, sei lá. Parece que tem um cuidado e um nível de detalhe que tá acima da média mesmo. O PA Works, ele realmente tem várias obras que trazem um pouco disso aí. Eu vou dar um exemplo aqui de um que eu gosto muito, que é o próprio Parip Koumei. O Parip Koumei, ele é do PA Works, que a gente citou no comecinho do cast aqui, e ele tem essa mesma pegada. Eu nunca esqueço aquela cena no episódio 1 ou 2, que a Eiko, a menina protagonista lá de Parip Koumei, ela puxa um violão e ela vai tocar, bicho. E os dedinhos dela, dedilhando ali, cara, é tudo muito bem feito, saca? Ou outro exemplo, Shirobako, que é um anime sobre fazer animes, que também é do PA Works. Ele não tem grandes cenas de ação e grandes saco-gás, né? Cenas muito lindas. Não tem. Mas tudo que tem é muito bem feitinho.
Os detalhes no escritório, né? Eu acho muito legal isso. Tudo isso, o background, sabe? E aí o Skip and Loafer, o que ele faz? Ele pega esse cuidado com os detalhes, ele joga aqueles tons pastéis bem, tipo, como se fosse um negócio relaxante mesmo. Ele dita um ritmo lento, é um anime lento, e a trilha sonora é muito reconfortante. Então, é muito gostoso de assistir, simplesmente, Uma sabe? vibe lo-fi, tá ligado? Sei lá, Isso, uma parada muito, boa. muito chill. É uma parada muito chill o anime, cara. Eu acho que, só complementando o que tu falou, pra mim, matador essa parada das cores pastéis. Por causa que a gente tinha comentado muito no começo do cast a questão hiperbólica que alguns personagens têm de ter cores muito vibrantes pra chamarem a atenção e se destacar dos outros, né? E esse anime, ele não tem, tipo, receio de entregar essa tonalidade. Tipo, ele não tem receio de se vender como um anime chill, sabe? E eu acho que é isso que torna ele diferente dos outros. Eu acho que é isso que torna ele o anime de romance da temporada, né? Porque com certeza pra mim, da temporada passada, ele foi o anime de romance, é ele que tava lá no topo, sabe? Uhum. Não foi Yamada-kun, não foi nenhum outro da temporada, foi ele, sabe? E eu acredito, eu chuto aqui que depende. Eu já vi os animes que estão aí pra lançar no decorrer do ano, eu acho difícil vir um anime pra bater ele, cara. Eu acho que, tipo, pela entrega que ele teve dessa harmonização tanto de história, personagens, produção, cara, é tipo uma parada que no final do ano, quando vier Anime Awards, Cúpula Awards, tipo, várias premiações, ele sem dúvida vai estar no meio, cara. Isso aí é de certeza, ele vai estar no meio sendo citado com toda certeza. Sim, e por que também, né, vale ressaltar, porque é meio como se fosse a construção desse romance, né, ainda não vemos o casalzinho, não vemos uma, sei lá, uma confissão, um negócio assim, sabe, mas é algo que meio que acontece, mas sem estar verbalizado, é algo que vai sendo construído, é algo que não é forçado, então talvez se você tá procurando aquele anime que vai ter, né, uma coisa mais caliente, cara, você não vai encontrar. Não é sobre isso essa parada aqui, sabe? O romance tá ali, mas ele tá ali pra mostrar, porque até que é natural, cara, adolescentes e até a gente, né, quando é mais velho, quando a gente se interage com pessoas assim e tem pessoas que te atraem e como tu vai se relacionar com elas, então é natural que o romance acompanhe a vida das pessoas, mas Skip and Loafer é sobre as pessoas, é sobre o slice of life ali, é sobre a vida dessas pessoas. Então não é bem sobre o romance, sobre tretinhas românticas e sobre um triângulo amoroso, não é sobre isso, saca? Até porque tem outros personagens, a gente citou aqui só a menina lá que tinha inveja, mas a gente tem, por exemplo, a Yuzuki, que é outra personagem, que ela é a clássica, a menina linda, popular, só que ela é incompreendida, ela teve problemas, porque justamente por conta da popularidade, porque às vezes a gente esquece, né, que as pessoas não populares... O peso de ser belo é muito grande, André. Pois o peso de ser belo é grande demais. Ela também sofria. Ela não queria isso pra ela, mas ela é assim. E no fim, ninguém consegue olhar pra ela como ela, né? Todo mundo olha pra ela como a personagem bonita, não como a Yuzuki, né? A Yuzuki. Então, é muito legal ver como ela vai conhecendo algumas personagens e elas vão interagindo. E uma amizade entre elas vai sendo criada e você compra essa amizade. Eu acho que essa é outra parte muito legal. Porque além de comprar a relação da Mitsumi com o Shima, enfim, você compra aquele grupo de amigas sendo formado. Até a própria, a tal da invejosa que vira amiga, ela tem as reflexões que na verdade não é que ela queria o cara, ela não sabia se autovalorizar, né? Então ela sofria também na infância, ela era mais gordinha, ela emagreceu, fez dieta, não sei o que, então ela tinha problema com uma menina meio Zé Ruela ali que tava com a atenção do cara mais bonito da sala. E o cara nem tava gostando dela. Só pra fechar, o cara nem tava gostando dela. A relação da Mitsumi e do Shima não é de amor até mais da metade do anime. É uma relação totalmente de amizade. Então isso incomodava ela, sabe? E tudo isso vai sendo trabalhado. Porra, sério, é muito gostoso, cara. Muito bem feitinho. Já que tu deu abertura pra falar das personagens secundárias, eu acho que a Mika é aquele típico personagem que... ou pessoa também dá pra se identificar... que se acha no valor de ter a coisa porque ela se esforça demais, sabe? Tipo, não, é meu por causa que eu dou muito mais duro que ela, sabe? Eu acho que todo mundo tem essa visão. Tipo, pô, eu faço mais exercício, sou mais atlético. As pessoas têm que me dar atenção, sabe? Eu acho que
Eu acho que ela tem aquela visão adolescente de querer ser atenção, querer ser o centro das coisas, sabe? Diminuir os outros, né? Exatamente. E também, cara, eu acho que é um exemplo perfeito, né? Eu acho que tu nunca vai chamar a atenção das pessoas por aquilo que tu se esforça, por aquilo que tu faz, mas sim pela maneira autêntica que tu é, sabe? Por causa que a autenticidade, eu acho que é um dos maiores valores na amizade, sabe? Tu ser você mesmo. Eu consegui fazer outras reflexões a respeito da Mitsumi em comparação à minha vida, por causa que quando eu era mais novo, eu tinha muito receio de ser quem eu era devido ao que eu gostava. Tipo, curtia muito anime e mangá, eu acho que eu já falei isso nos casts passados, só que eu não demonstrava isso pras pessoas porque eu achava que, tipo, era um negócio um pouco cringe, tipo, algumas pessoas se afastariam, né? Tipo, coisa de adolescente, coisa de criança, sabe? Eu acho que eu tinha receio de ser eu mesmo, o que era totalmente errado. Por causa que quando você é você mesmo, você atrai aquele tipo de pessoa ideal. Aquele tipo de pessoa que às vezes vai gostar daquilo que tu gosta, ou às vezes ela vai dar um match legal. Então, tentar ser e tentar manter ser outra pessoa é uma tarefa muito árdua, sabe? Hoje em dia, o André convive comigo aí quase que diariamente. Ele entende que, tipo, na grande maioria das vezes eu tô com uma camisa de anime, tá ligado? Tipo, ou tô com uma camiseta mais punk, que é o meu jeito de se vestir. Então eu tenho um dos meus valores hoje ser mais autêntico em comparação com aquilo que eu era quando eu era mais novo, quando eu tinha receio. Então meio que, tipo, às vezes eu transbordo aquilo que eu sou por falta de demonstrar quando eu era menor, sabe? Quando eu era adolescente. E no fim tu atrai pessoas que vão querer fazer isso. E, cara, não tem coisa mais importante do que nas relações entre as pessoas a gente ser sincero, né? A gente não tá sendo manipulativo, a gente não tá querendo ser quem a gente não é. Porque eventualmente isso estoura, velho. Isso estoura numa discussão, isso estoura num... Sabe? E por que eu vou perder tempo, sabe, interagindo com pessoas que não gostam de quem eu sou, saca? Então, não tem porquê, né? É muito melhor eu ser quem eu sou, e se a pessoa não gostar, tá tudo certo, cara, faz parte, né? Então, cara, se você não for um otário, né? Mas enfim. Acho que isso... Eu ser eu mesmo é ser otário, então, André. Então todo mundo na merda. Bagayaru, Konoyaru. Mas, cara, eu gosto desse assunto. Eu acho que esse tema é muito óbvio em Skip and Loafer, esse lance da autenticidade. A gente falou muitas vezes essa palavra aqui. Mas eu reforço que o principal acerto pra mim é a maneira realista e não hiperbólica de ele mostrar as coisas. Exemplo, a gente tem uma personagem que é muito interessante, que é a tia da Mitsumi. Só que a tia da Mitsumi, na verdade, é um personagem que é trans. Então é um tio que ele se identifica como mulher, então ele se veste como mulher e tal, é trans, é evidentemente trans. Só que o anime e o mangá, bicho, eles não dão a mínima pra isso. Eles não dão a mínima, eles não estão querendo jogar na sua cara que aquela personagem, a tia da Mitsumi, ela só é importante porque ela é trans. Não, cara. Não importa ela ser trans, não importa se é bi, se é não sei o que, cara. Não importa a orientação, não importa como ela se identifica. Ela é ela. Ela é ela. Então, o personagem é trabalhado de uma forma que ele não se resume à orientação sexual ou à ideologia, sabe? Então, acho que isso é foda. Então, a Nao, que é a tia dela, ela é a tia dela. E ponto. E ela ajuda a Mitsumi, ela se preocupa, ela chora pela Mitsumi. Ela não trata a Mitsumi de uma maneira tóxica, inclusive pra contexto, né? A Mitsumi mora com a tia dela, e por isso que ela é importante, porque ela sai da cidade dela pra morar com a tia em Tóquio, no caso, né? Então ela mora com a tia, e ela traz essas... A Mitsumi, ela tá vivendo esses problemas de adolescente, né? E os problemas dela de se adaptar a uma cidade nova, ela compartilha isso com a tia, e a tia se preocupa demais. E a tia se envolve, chega a se envolver com amigas. E é muito maduro o ato da tia em conversar com a amiga e a maneira como conversa. Cara, sério, que personagem, sei lá, responsável, saca? Que personagem importante, velho. Porra. A Nao-chan, eu acho que em um anime onde fala muito sobre autenticidade, ela se demonstra ser uma pessoa bem autêntica, sabe? Então, ela é até comentado, ela comenta um paralelo do passado dela, antes da vida em Tóquio, né, na cidade pequena, que ela não se identificava com o que ela era,
E hoje ela se identifica, né? Então, tipo, hoje ela é autêntica, né? E falando muito sobre ela faz um paralelo muito legal com a Mika, né? Não a Nao, a Mika-chan. Sim. Por causa que a Mika, ela meio que tinha barreiras pra ser ela mesma, sabe? Ela era um pouco orgulhosa demais pra ser ela mesma. Pra, tipo, viver a vida da adolescência, sabe? Não ficar, tipo, procurando picuinhas. Até um medo, porque ela era ela mesma e ela sofreu muito, sofreu bullying, tal. Então ela buscou ser quem ela não era. Então esse lance com a Nao, sério, foi muito importante pra história. Porque a gente vê, cara, e aqui pra mim é um dos principais erros de One Piece, né? Mas a gente vê, por exemplo, como que geralmente personagens trans ou personagens homossexuais são tratados em animes. Cara, é um jeito escrachado, comédia, e o personagem se resume a ser aquilo, né? Vê como o Oda desenha, né? A galera lá, os okamas lá e tal. Então é um negócio totalmente escrachado, saca? E pô, realmente pode ofender. É como se a pessoa se resumisse a isso, e não a quem ela é de verdade, um ser humano, sabe? E pouco importa como que ela prefere se identificar, e, enfim, é ela, acabou-se. Então acho um acerto muito grande, cara. Muito responsável aqui. Esse tema foi trazido de um jeito muito responsável pela autora, e eu acho que o anime conseguiu replicar isso, saca? O anime não prejudicou a forma como a Misaki escreveu essa personagem, sabe? Eu acho muito, muito bom mesmo. Eu acho que esse anime aqui, mano, ele vai envelhecer como um bom vinho, velho. Por causa que eu não consigo ver, tipo, daqui a 2 anos eu acho que eu ainda falaria dele. Por causa que quando tu fala de pontos positivos, ele tá cheio, sabe? Eu acho que ele é muito responsável com a mensagem, ele é muito responsável com os personagens e ele é muito responsável com a entrega. E quando a gente vai pro final do cast, onde a gente quer achar pontos negativos, eu tô aqui há 5 minutos pensando em alguma coisa que eu não gostei e eu não consigo trazer em palavras alguma coisa tipo, talvez esse ponto aqui não seja tão legal, mas tipo, na minha cabeça, eu acho que ele é uma experiência completa, sabe? Eu acho que, apesar da temática romance ela ser bem batida nas temporadas, eu acredito que a maneira que o Skip and Loafer ele aborda, ele inova bastante porque ele é muito mais denso que a maioria, sabe? Acho que ele é mais denso que todos os animes de romance desse ano até agora, sabe? E com certeza isso vai fazer dele envelhecer muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Com certeza, eu tô muito no aguardo de uma continuação, assim, porque até inclusive vacilo nosso, a gente não deixou claro, mas tá disponível na Crunchyroll esse anime. Se eu não me engano, tá até dublado. Posso estar falando besteira, tá? Mas tá, né? Tá dublado, né? Se tu entrar no My Anime List, tem lá as vozes BR já. Olha só que irado, cara. Nem sabia que My Anime List trazia voz BR. Muito foda. E então tá lá, tá disponível pra todo mundo assistir, cara. E sem dúvidas é um dos melhores animes do ano até agora. Possivelmente um dos melhores de tema escolar, assim, né? Que trata esse tipo de assunto, sei lá, dos últimos anos, assim, sendo bem sincero. Uma pena que não tenha tido a repercussão e a atenção que merecia, mas eu acho que realmente é por conta disso. É um anime mais uma pegada slice of life. O drama que tem não é o dramão tipo Kuzuno Honkai, como eu trouxe antes ali, né? Não é um negócio novelão que a galera fica, oh, nossa, você viu isso? Meu Deus do céu, sabe? Meu Deus, como ele fez isso. Não tem isso, cara. É uma jornada muito mais calma, com um ritmo muito mais controlado, mas é muito responsável. E, cara, a autora, desculpa, ela entende muito bem como escrever adolescente, sabe? Então, é muito convincente a maneira como eles se relacionam e os problemas nascer como eles nascem e também se resolver como se resolvem. Porque, sendo muito, muito sincero, o próprio drama do Shima, que acompanhou a história inteira, bicho, se resolve de um jeito tão simples. E no final você para pra pensar e, cara, realmente era um negócio tão simples. Era um negócio tão... Era uma coisa, realmente, cara, não tinha um negócio assim. Era só ter enfrentado o assunto de frente que às vezes o problema é resolvido, né? Ele só precisava refletir sobre o negócio, ele não refletia, eu acho que né? isso faz um paralelo muito legal com a Mitsumi. Não querendo voltar diretamente nela, mas... Quando a Mitsumi tem um problema, ela geralmente tende a encarar esse problema de uma maneira um pouco desconfortável, mas ela, diferente do Shima, ela encara, sabe? Eu acho que com a convivência com a Mitsumi, o Shima aprende a enfrentar os problemas independente do que seja. A Mitsumi, ela ensina as pessoas a serem vulneráveis com elas mesmas, cara. Eu acho que isso é matador. Cara, foda demais, velho. E vulnerabilidade é um tema que, sinceramente, é um tema que todo mundo devia estudar um pouco. Até deixo minha recomendação aqui de um livro chamado Coragem para Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um livro que fala muito sobre essa temática da vulnerabilidade.
e como a vulnerabilidade é importante para nossas relações, seja familiares, seja com amigos, seja com, sei lá, com qualquer pessoa, até contigo mesmo, né? Pra ti se relacionar contigo mesmo. Então, cara, muito, muito bom, e eu acho que o Dude acertou em cheio, porque a Mitsumi, ela erra, óbvio, ela é uma adolescente, mas se tem uma coisa que é muito forte nela, é esse lance de olhar pro problema e beleza, eu posso cair, eu posso tropeçar, mas eu vou tentar resolver esse problema, eu vou bater de frente e eu vou ser eu mesma, né? Então, vou falar o que eu penso, não vou ficar mentindo pra ninguém. Então, cara, porra, Skip and Loafer, Skip and Loafer me marcou. Espero poder ver mais continuações, né? Espero mais episódios dessa parada, realmente. Eu preferia não ter que ir pro mangá, porque não desmerecendo o autor, né? A autora, a obra original, mas a qualidade do anime realmente ficou bem fora da curva, assim. Até inclusive uma curiosidade, Dude, sobre o Sakuga One, que é aquele, acho que antigo Sakuga Brasil. Acho que mudou, sei lá, não sei. Mas eles fizeram um tweet na época, destacando os animes dessa temporada e colocando meio que o nível da produção da parada, sabe? E, claro, no topo da lista tava lá o Tengoku, né? O Daimai Kyopo, que realmente é um bagulho nível... É um bagulho nível filme, assim, não tinha como. Mas logo abaixo, vamos dizer que tava no S o Tengoku. No A, tava tipo Skip and Loafer junto com umas paradas tipo Hell's Paradise, saca? Porque eu acho que era Hell's Paradise. Ou outras coisas assim que... Beleza, tem o Sakuga, chama mais atenção, mas a produção técnica ainda é muito boa. A direção é muito boa, tudo é muito bom em Skip and Loafer, cara, de verdade, assim. Então, sem dúvidas, uma recomendação cega, assim. Vá fundo que, porra, muito foda mesmo. Nem leia a sinopse, mano, só The Play, velho. Tudo bem que a gente já falou tudo, né? Mas os caras ouviu até aqui, não precisa ler nada mesmo, né? Com certeza. Mas, cara, era isso, Dude. O que tu tens mais aí pra finalizar esse cast, então? Eu tenho uma perguntinha relâmpago da semanada, né, velho? Não poderia ser outra. Eu acho que eu vou deixar o pessoal assistir o anime e depois voltar aqui pra responder a pergunta: o que Skip and Loafer te ensinou? Caralho, muito boa. Muito boa, mano. Boa. Adorei essa pergunta. Responde lá. Eu e o André vamos responder essa pergunta lá no episódio de comentários no final do mês, onde a gente junta os episódios do mês e lê os comentários de vocês lá no Spotify e no YouTube. Então responde lá. E é isso. É isso aí, gente. Muito obrigado pra quem viu até aqui. Vão lá assistir Skip and Loafer e depois conta pra gente o que acharam. Valeu? Um grande abraço e falou! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.